A paz do Senhor Jesus. Aqui é a missionária Arlete para mais uma pré-aula da nossa Escola Bíblica Dominical, Editora Betel, neste quarto trimestre de 2018, quando estamos estudando o tema Neemias, enfrentando os desafios com oração, ação e perseverança. Hoje estaremos fazendo o comentário da lição número 7 desta revista, que traz como título A importância da continuidade do trabalho. Mas antes de iniciarmos o nosso comentário, vamos fazer a nossa oração como de costume. Grande e maravilhoso Deus, nós te louvamos e agradecemos por esta oportunidade de estarmos aprendendo um pouquinho mais da tua palavra. Senhor, neste dia eu quero te pedir em especial por todo aquele professor e professora da Escola Bíblica Dominical que está me ouvindo agora, que tem tido em sua vida momentos de desânimo, que tem pensado em desistir desta caminhada. Eu te peço força, Pai. Eu te peço graça e unção na vida de cada professor, na vida de cada pessoa que está me ouvindo agora, para que possa dar continuidade ao trabalho que tu destes a ela para fazer. Em nome de Jesus, sê tu conosco e nos abençoe com o entendimento da tua palavra. Amém. Eu quero aqui agradecer pela sua companhia e participação neste canal e peço que você não se esqueça de deixar aqui o seu like, o seu comentário, e você que ainda não é inscrito, que faça isso agora. Se inscreva, ative o sininho para você receber as nossas notificações. Amados, além da sua oração em nosso favor, essa é a melhor forma de nos ajudar a continuarmos com este trabalho. O nosso objetivo é levar até você um subsídio a mais para a sua Escola Bíblica Dominical e juntos aprendermos um pouquinho mais da Palavra de Deus. Lição 7. A importância da continuidade do trabalho. O texto áureo de hoje encontra-se no livro de Neemias, capítulo 7 e o versículo 5, e assim diz a palavra do Senhor. Então meu Deus me pôs no coração que ajuntasse os nobres e os magistrados e o povo para registrar as genealogias. E achei o livro da genealogia dos que subiram primeiro, e assim achei escrito nele. A verdade aplicada de hoje nos diz que é preciso que nosso comprometimento na obra de Deus se mantenha até a volta de Jesus. Os textos de referência encontram-se no livro de Neemias, capítulo de número 7, versículos 1, 2 e 3. E assim diz a palavra de Deus. Sucedeu mais que, depois que o muro for edificado, eu levantei as portas, e foram estabelecidos os porteiros e os cantores e os levitas. Eu nomeei a Anani, meu irmão, e a Ananias, maioral da fortaleza, sobre Jerusalém, porque era homem fiel e temente a Deus, mais do que muitos. E disse-lhes, não se abram as portas de Jerusalém até que o sol aqueça, e enquanto assistirem ali, fechem as portas, e vós, trancai-as, e ponham-se guardas dos moradores de Jerusalém, cada um na sua guarda e cada um diante da sua casa. O primeiro objetivo desta lição é apresentar qualidades fundamentais para exercer a obra de Deus. Lemos no capítulo 7 do livro de Neemias que, embora o muro de Jerusalém estivesse completamente reconstruído e suas portas já assentadas, a essa altura a segurança da cidade ainda não estava suficientemente garantida. Por isso, Neemias tomou algumas medidas importantes para resolver esse assunto. Encarregou 2 homens para governar Jerusalém, conforme Neemias 7:2. O seu irmão Anani, que 1 ano antes o tinha visitado em Suzã e levado a ele a notícia acerca da situação da cidade, e Ananias, que era um homem íntegro e temia a Deus mais do que a maioria dos homens, e especialmente mais do que muitos de Judá, que estavam comprometidos por juramento com Tobias, um dos inimigos do povo de Deus,
conforme o capítulo 6 e o versículo 18 do mesmo livro. Neemias também estabeleceu diretrizes para a proteção de toda Jerusalém, estabelecendo os horários em que as portas da cidade estariam abertas e quando deveriam ser fechadas, conforme o versículo 3, a parte A. A ordem era para que as portas permanecessem fechadas até que o sol estivesse a pino. Essa precaução extraordinária teria desencorajado os inimigos de preparar um ataque surpresa ao nascer do sol. As portas eram críticas para a defesa de uma cidade antiga. Neemias também ordenou que os cidadãos de Jerusalém organizassem uma defesa civil, com o povo fazendo escalas de guarda à noite do lado de fora das próprias casas. Essa foi uma estratégia inteligente. O povo ficaria mais alerta ao vigiar as suas próprias residências do que ao guardar uma área qualquer da cidade. Neemias percebeu também que Jerusalém seria um lugar mais seguro se fosse mais adequadamente habitado, pois nesse momento havia poucos moradores na cidade e as casas ainda não tinham sido reconstruídas, conforme o capítulo 7, versículo 4. Essa última afirmação precisa ser compreendida de forma relativa e não no sentido absoluto, pois a menção de algumas casas em Jerusalém no versículo 3, como também em Ageu, capítulo 1, versículo 4. Havia necessidade, portanto, de mais casas em Jerusalém e de mais pessoas para ocupá-las, pois enquanto a cidade estivera desprotegida por falta dos muros, somente um pequeno número de pessoas havia se disposto a se estabelecer ali, e a maioria dos judeus havia escolhido morar nos distritos em volta, conforme o versículo 73. A decisão de Neemias, portanto, foi tentar encorajar alguns deles a estabelecer residência dentro da cidade. Neemias, mais uma vez, mostra-nos que a fé, aliada à perseverança, nos dará sempre um resultado glorioso, a nossa vitória em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Através de muitas batalhas, o muro foi concluído e as brechas reparadas. Agora restava fazer a reorganização civil, social e religiosa dentro da cidade de Jerusalém. Capítulo 7, versículos 1 ao 73. Ou seja, o trabalho daquela grande obra teria continuidade. Tópico 1. Qualidades fundamentais. Percebemos claramente do 1º ao 7º capítulo do livro de Neemias as qualidades fundamentais de um verdadeiro líder, conforme os padrões de Deus. Já vimos que Neemias era um homem temente a Deus, dedicado à oração, comprometido com a obra do Senhor, vivia em constante vigilância, planejava e traçava estratégias sob a direção de Deus. Era prudente, perseverante, corajoso, sabia como motivar os seus liderados e como resistir às oposições para solucionar problemas. Aliado a essas qualidades, ele também demonstrou sabedoria ao escolher as pessoas certas para desempenhar importantes funções, após ter concluído a obra de reconstrução do muro e das portas de Jerusalém. Para assumir tão importante trabalho de segurança da cidade, precisava escolher homens que não fossem orgulhosos, altivos, individualistas ou que tivessem apenas ambição por cargos. Esses homens deveriam ter, entre outras, qualidades fundamentais como as que passaremos a abordar agora. Subtópico 1.1. Fidelidade. Essa é uma qualidade caracterizada pela firmeza e pela certeza de propósitos, por uma atitude e conduta justas, pela incorruptibilidade, pela sinceridade, pela confiabilidade, pelo cumprimento das promessas e votos feitos e pela lealdade sincera.
Essas características devem fazer parte da vida cristã diária daqueles que verdadeiramente amam a Deus e a sua palavra. Lemos no início, em Neemias 7:2, que a primeira qualidade destacada para a escolha da liderança da guarda da cidade foi a fidelidade. O trabalho do Senhor sempre foi feito por servos fiéis, que dedicam suas vidas no servir a Jesus e que são dignos de confiança em todo o tempo. A Igreja do Senhor conta com a fidelidade dos seus colaboradores em todo o tempo. Está escrito na Bíblia Sagrada as palavras do Senhor Jesus aos seus discípulos: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Se, pois, não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Se não vos tornastes fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Lucas capítulo 16, versículos 10 ao 12. O Senhor nos mostra nestes versículos que pequenas atitudes desonestas podem gerar grandes desonestidades no futuro. Da mesma forma, exemplos mínimos de generosidade podem resultar em grandes benefícios mais tarde. A fidelidade é o principal elemento de quem é mordomo, ou seja, administrador dos talentos divinos, conforme vemos no segundo livro dos Reis, capítulo 12, versículo 15, segundo livro das Crônicas, capítulo 19, versículo 9. O mordomo fiel tem sempre o testemunho de Deus em seu favor. O Senhor Jesus declarou que o servo fiel entrou no gozo do seu Senhor, conforme Mateus capítulo 25 e o versículo 23. Vejamos que o apóstolo Paulo orienta aquele que deseja servir ao Senhor. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, versículos 1 e 2. A obra de Deus é feita por homens e mulheres que se desprendem e se lançam para fazer parte nesta grande seara, reedificando os muros e as brechas espirituais, impedindo assim a invasão de heresias, pecado e tudo que possa causar destruição no reino de Deus. Para edificar a cidade, reparar os muros e as portas, Neemias pôde contar com obreiros fiéis. Foi a fidelidade de cada um que fez avançar a obra em Jerusalém e beneficiou a todos. O Senhor estará sempre procurando obreiros fiéis para que lhe sirvam na sua obra. Os meus olhos estão sobre os fiéis da terra, para que habitem comigo. O que anda no caminho perfeito, esse me servirá. Salmo 101, versículo 6. Como anda a sua fidelidade para com Deus e a sua obra? Você tem devolvido fielmente os seus dízimos e entregado as suas ofertas? Os utensílios emprestados da cantina, da igreja ou qualquer outro objeto da casa do Senhor têm sido devolvidos em perfeito estado? Como você tem feito uso deles? Como tem sido o seu proceder no relacionamento cristão com os seus irmãos? Tem fidelidade aí? Subtópico 1.2 Temor a Deus. Lemos em Neemias capítulo 7, versículo 2, que a segunda qualidade destacada para a escolha da liderança da guarda da cidade foi o temor a Deus. O livro de Provérbios nos apresenta o temor ao Senhor como sendo o princípio da sabedoria, sendo uma virtude que só pode ser alcançada quando se conhece a Deus e submete-se à sua vontade. Conforme a primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 17, Apocalipse 14, 7, o temor a Deus envolve
o elevado respeito e veneração que temos por ele e a sua autoridade e governo. Esse temor é concordante com o amor. A pessoa que não ama a Deus tem uma visão distorcida do Criador e o vê como um Deus que proíbe tudo o que há de bom nesta vida. É iracundo e vingativo, pronto a punir, castigar as suas criaturas, exercer juízo e não misericórdia. Já o que ama a Deus reconhece a sua santidade e benevolência e o teme, ou seja, o reverencia e o obedece, dando-lhe o devido respeito e honra, reconhecendo em adoração a sua grandeza e soberania, o seu amor e benignidade. A Bíblia diz que o temor a Deus faz as pessoas se afastarem do mal. Provérbios 16:6 está escrito: pela misericórdia e pela verdade se purifica a iniquidade, e pelo temor do Senhor os homens se desviam do mal. O temor a Deus agrada o Senhor, conforme o Salmo 147, versículo 11, que diz o seguinte: o Senhor agrada-se dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. O temor a Deus prolonga a vida sobre a terra, conforme Provérbios capítulo 10 e o versículo 27, que diz: o temor do Senhor aumenta os dias, mas os anos dos ímpios serão abreviados. O ato de reverenciar a Deus é sinal de sabedoria. Veja o que nos diz Provérbios 9:10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a ciência do santo, a prudência. A única maneira apropriada de se aproximar de Deus é com temor, ou seja, reverência. O temor a Deus, no sentido bíblico, não é medo, mas uma atitude de profundo respeito, que inclui a adoração, o amor, o serviço a Deus e a obediência aos seus mandamentos. Este é o propósito de Deus para o discípulo de Cristo, ser aperfeiçoado em sabedoria. É a prática cotidiana de sua reverência a Deus. Uma prova irrefutável de que uma pessoa teme a Deus é obedecê-lo e obedecer à sua palavra. Salmo 111, versículo 10, nos diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento têm todos os que lhe obedecem. O seu louvor permanece para sempre. No capítulo 7 de Neemias, vemos que apesar do muro estar completamente reconstruído, ainda era necessário manter um forte esquema de segurança. E isso não poderia ser liderado por quem não tivesse um sério compromisso com a obra. Neemias sabia que escolhendo homens tementes a Deus para liderar a guarda da cidade, poderia confiar que seria desenvolvido um excelente trabalho, com muita responsabilidade e dedicação, pois quem teme a Deus é submissa aos seus patrões e também aos seus líderes espirituais. Vejamos o que está escrito em Efésios capítulo 6, versículos 5 e 6. Vós, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Esses versículos nos mostram que o trabalho desenvolvido pelo cristão, pelo homem ou pela mulher que teme ao Senhor, deve ser sincero, sem preguiça, sem enrolação ou faz de conta, sem a necessidade de ser o tempo todo vigiado, mas com seriedade, dando o melhor de si e tendo atitudes dignas de confiança por parte do seu patrão ou do seu líder. Neemias identificou essas qualidades em Ananias, reconhecendo-o como homem fiel e temente a Deus mais do que muitos, e viu nele o potencial necessário para ser um dos líderes de tão importante trabalho de guardar a cidade.
Para pensar, o seu patrão tem reconhecido em você um homem ou uma mulher temente a Deus? Ele pode confiar em você e no seu trabalho? O seu pastor, os irmãos em Cristo podem confiar em você como uma pessoa temente a Deus? A sua família te reconhece como uma pessoa temente a Deus? Os ímpios conseguem ver o temor do Senhor na sua vida? Se você deseja se aprofundar um pouquinho mais neste assunto, assista o vídeo O Temor a Deus e as Atitudes Coerentes, publicado também neste canal. Subtópico 1.3 – Disposição para receber orientações. Ao lermos Neemias capítulo 7, versículo 3, vemos que ele não só instituiu guarda sobre Jerusalém, como também estabeleceu as diretrizes para a proteção dos seus habitantes. Naquele tempo, as portas de uma cidade eram normalmente abertas ao amanhecer, possibilitando que os comerciantes entrassem e montassem suas barracas de venda. Neemias, sempre preocupado com a segurança do povo, não queria que Jerusalém fosse surpreendida por um ataque inimigo. Então ordenou que as portas ficassem fechadas até bem depois do amanhecer, quando se podia ter certeza de que as pessoas estavam todas acordadas e alertas. O sucesso do prosseguimento daquela grande obra dependia muitíssimo da disposição dos liderados para receber e acatar a ordem do seu líder. Nesse contexto, submeter-se às orientações da liderança é ser obediente às suas ordens, tendo em vista um objetivo comum, ou seja, a segurança de todos. Aprendemos aqui que a obediência a Deus, demonstrada pela nossa disposição em receber as orientações da liderança das nossas igrejas, devidamente embasadas na palavra de Deus, é um fator imprescindível para o sucesso da nossa caminhada cristã. O muro estava completo, mas o trabalho não estava concluído. O projeto agora incluía a reedificação de toda a cidade e para isso precisava da obediência e envolvimento de todos na grande obra. Sempre somos tentados a relaxar a guarda e descansar pensando nas conquistas passadas depois de termos concluído uma grande tarefa. Mas devemos continuar servindo e cuidando de tudo que Deus nos confiou, sempre vigilantes, para que o inimigo não tome o que já conquistamos. Dar sequência adequada a um projeto concluído é tão vital quanto executar o projeto propriamente dito. Portanto, devemos nos dispor a receber e obedecer às instruções de Deus para o viver cristão através da sua palavra e dos nossos líderes espirituais, instituídos pelo Senhor para liderar, administrar a sua igreja aqui na terra, até que ele venha. O segundo objetivo desta lição é destacar a sabedoria de Neemias através do seu testemunho. Tópico 2. Um testemunho estimulante. O bom testemunho de Neemias perante os judeus o tornou um líder eficaz, capaz de estabelecer metas concretas para os seus liderados, fazendo-os enxergar que a restauração do muro e da cidade de Jerusalém era propósito de Deus para o seu povo. Ele conseguiu estimular em seus liderados o ânimo, a fé, a confiança em Deus, através do seu próprio exemplo, desde o momento em que soube da real situação dos judeus, ainda na corte, com suas reações perante o Senhor, em como alcançou o favor do rei para realizar a obra, na sua vinda a Jerusalém, no planejamento e estratégias para resistir às oposições até a conclusão de toda a obra, chamando a atenção para o agir de Deus em prol do seu povo, em cada detalhe, e vitória sobre os seus inimigos no processo de reconstrução. As atitudes tomadas por Neemias levou o povo a segui-lo e a se converterem a Deus.
O nosso testemunho deve estimular as pessoas a crerem em Jesus e serem salvas, e isso através das nossas atitudes, do exemplo que testemunhe que verdadeiramente somos filhos de Deus. A força do exemplo nos marca como discípulos do Senhor Jesus, como cristãos verdadeiros. Veja o que o Senhor nos diz em João, capítulo 13 e o versículo de número 15. Porque eu vos dei exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Para que o nosso testemunho seja estimulante, capaz de impactar e modificar vidas, temos que seguir o exemplo de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Subtópico 2.1. A essência da boa motivação. Lemos em Neemias capítulo 4, versículo 6. Assim, edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. O ânimo é uma condição emocional do ser humano relacionada ao seu estado de espírito, ao seu humor e temperamento. É a disposição para fazer algo. É ter motivação, um sentimento que faz com que as pessoas deem o melhor de si e façam o possível para conquistar o que almejam. Neemias conseguiu motivar aqueles judeus desanimados, apáticos pela derrota de longos anos. Conseguiu estimular o comportamento do povo para reagir positivamente, de tal forma que trabalharam com disposição e coragem, fazendo o melhor que podiam na esperança de dias melhores, de terem novamente um lugar seguro e próspero para habitar com suas famílias. Ele motivava os judeus lembrando-os da grandeza do Senhor. Lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. Neemias capítulo 4, versículo 14, a parte B. Ele conseguiu fazer com que todos se sentissem importantes na realização de suas tarefas e almejassem um futuro melhor, como nação novamente abençoada e protegida por Deus. Todo bom líder, assim como Neemias, é um bom motivador. E você, meu amado irmão ou irmã em Cristo, você tem encontrado a essência da boa motivação para a sua vida? Assim como Neemias, você tem conseguido motivar os fracos e desanimados à sua volta? Ou até mesmo os que são liderados por você a reconstruírem os muros de proteção de suas vidas espirituais? Tem se esforçado, tendo bom ânimo na sua caminhada cristã? Se você tem achado o seu fardo pesado e enfrentado momentos de desânimo, lembre que o Senhor Jesus foi e continua sendo mestre na arte de motivar seus discípulos e motivar as pessoas necessitadas que se aproximam dele. Em seu ministério terreno, a psicologia motivacional usada pelo Senhor Jesus foi o bom ânimo, um sentimento motivador que deve ser despertado e cultivado na alma de cada discípulo de Cristo. O Mestre amado motivou seus discípulos a suportarem as tempestades da vida, a nunca desistirem dos seus sonhos, a não desfalecerem diante dos problemas, das aflições, das perseguições, a investirem em humildade, justiça e bondade. Ele também motivou a muitos que foram curados e libertos, como a mulher do fluxo de sangue, o paralítico em Cafarnaum, os próprios discípulos atemorizados ao avistá-lo ao longe andando sobre as águas, dizendo-lhes: tende bom ânimo. O bom ânimo nos faz vencer o medo, renascer a esperança, enxergar boas possibilidades, acreditar, prosseguir adiante, realizar a obra do Senhor e termos uma vida vitoriosa em Cristo Jesus. Se está difícil seguir a Cristo, não retroceda, mas renove a sua fé, olhando sempre para o alvo que é Jesus
e prossiga confiante na sua vitória. Lembre-se sempre das palavras do Senhor em João, capítulo 16 e o versículo 33, que diz o seguinte: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Subtópico 2.2 Mãos à boa obra. Neste subtópico, o comentarista fala sobre a necessidade do líder ser focado na possibilidade real de alcançar os objetivos traçados, por meio de um bom planejamento de trabalho capaz de atingir a meta. De nada vai adiantar o líder estimular os seus liderados para a realização de algo se não tiver um bom planejamento de suas ações, capaz de concretizar o projeto idealizado. No comentário da revista do professor, o autor diz o seguinte: muitos líderes têm naufragado ao estipularem alvos inatingíveis. Alguns, com ideias mirabolantes, querem transformar o Deus do impossível em Deus da utopia. Se desejamos obter bom êxito, como fez Neemias, é necessário um bom planejamento, ou seja, criar um plano, projetar, traçar metas, determinar propósitos tangíveis, realizáveis para otimizar o alcance de um determinado objetivo. Como cristãos, precisamos planejar, tomar conhecimento da real situação onde devemos agir para saber o que e como devemos fazer para conseguir os nossos objetivos. É necessário reservar um tempo para se pensar em metas a serem alcançadas a curto, médio e longo prazo. O planejamento é uma providência importantíssima em todos os propósitos da vida cristã, seja na família, no cuidado com a nossa casa, nos afazeres domésticos, no nosso ministério, na obra de Deus, nos negócios, nas finanças, no trabalho e etc. Para que não fracassemos naquilo que nos propomos a fazer, precisamos levar a sério o planejamento. Lembre-se, não se faz a obra de Deus de qualquer maneira. Também não se tem uma vida de vitórias se não tiver propósitos bem definidos de acordo com a vontade de Deus. Subtópico 2.3 É preciso reconhecer Deus como aliado. No capítulo 2 do livro em estudo, quando Neemias conversou com os judeus para expor os seus planos, testemunhou a todos como tudo aconteceu, como a boa mão de Deus estava com ele, como foi tocado o coração do rei Artaxerxes para agir em seu favor e como obteve a autorização legal e toda a provisão necessária para a reconstrução dos muros e como chegou em segurança a Jerusalém. Sendo um bom líder, ele conseguiu mudar a visão dos judeus que, desanimados pela situação pós-cativeiro, só enxergavam fracasso, a pressão sofrida pelos inimigos e a impossibilidade de dias melhores, levando-os a reconhecer o seu Deus como poderoso aliado, capaz de mudar toda aquela situação. Até então, os judeus só olhavam para baixo, agigantavam tanto os problemas, as dificuldades e o opróbrio que não conseguiam mais olhar para cima e reconhecer o tamanho do seu Deus. E é isso que acontece com muita gente hoje em dia. Olha para os problemas da vida com uma lente de aumento e não conseguem ver, reconhecer a Deus como aliado, como um pai amoroso que quer ajudar, quer salvar, libertar, curar, mudar a sua história. Neemias conseguiu levar o povo a reconhecer Deus como aliado porque ele próprio o reconhecia. Diante dos vários desafios, ele sempre buscava a Deus em oração e isso o revestia de força e capacidade para enfrentar os obstáculos. Ter Deus como aliado é ter comunhão com Ele, é ter a certeza de ser aceito por Ele, pelo sacrifício do Senhor Jesus Cristo, é reconhecer
a total dependência dele em todos os momentos da vida, porque ele jamais abandona um servo seu. Em Romanos capítulo 8, versículos 38 e 39, encontramos a certeza de que nada poderá separar o cristão verdadeiro do amor de Deus. O apóstolo usa de grande esforço para escolher as palavras que descrevem a certeza absoluta da existência do amor de Deus em favor do cristão. Nada é tão difícil e perigoso, nem a morte, nem a vida, que possa nos separar de Deus. Se Deus, o único ser não criado, é por nós, nada neste mundo pode nos separar dele, o que torna nossa segurança nele absoluta, pois o Todo-Poderoso é o nosso aliado. O terceiro objetivo dessa lição é enfatizar virtudes indispensáveis para enfrentar situações adversas. Tópico 3. Virtudes para lutar contra situações adversas. O comentarista diz neste tópico que uma situação adversa é também berço das suas próprias soluções, pois nos força a agir. O autor apresenta em seguida 3 virtudes que nos ajudarão a superar as adversidades. Subtópico 3.1. União. Sobre a importância da união, o Senhor Jesus nos mostra em Mateus capítulo 12, versículos 25 ao 28, que um reino, uma cidade e até mesmo uma família não podem continuar existindo se estiverem divididos. O tempo recorde de 52 dias na construção dos muros de Jerusalém é um exemplo claro da importância da união entre o povo de Deus em um só objetivo. Quando os inimigos se uniram contra os que edificavam, ameaçando atacá-los, Neemias e seus liderados se uniram para a defesa, oraram a Deus e puseram guarda contra eles dia e noite, conforme Neemias capítulo 4, versículos 8 e 9. Na obra de Deus, não podemos trabalhar afastados uns dos outros, pois a melhor forma de vencer o inimigo é através da nossa união. Juntos, somos muito mais fortes. Vejamos a exortação do apóstolo Paulo à igreja na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 10. Rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Paulo incentivou os coríntios a serem unidos de coração e mente, expressando a unidade do corpo de Cristo. A Bíblia diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, no Salmo 133, o versículo 1. Esse salmo enfatiza a unidade dos crentes e prenuncia a oração do Senhor Jesus em João capítulo 17. A vitória do povo de Deus vem através da união. Subtópico 3.2. Amor. Neemias demonstrou ter grande amor pelos seus compatriotas, através das suas reações e ações em prol do seu povo esquecido entre as ruínas de Jerusalém. Esse amor o motivou na decisão de ajudá-los a reconstruir o muro, a cidade e as suas vidas e serem novamente respeitados entre os povos. A mordomia cristã também envolve o amor necessário ao nosso relacionamento diário com os irmãos. Uma das grandes necessidades hoje é de crentes que administrem a mordomia do amor no seio da igreja, conforme Romanos capítulo 12 e o versículo 13. Não podemos ficar alheios aos problemas e situações adversas que se levantam contra o povo de Deus. Atos capítulo 4, versículo 35, Gálatas 2:10. Devemos exercer o amor cristão para com os irmãos na fé, através das nossas obras e comunhão uns com os outros.
A Bíblia nos diz em Gálatas capítulo 6 e o versículo 2: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Isto significa que precisamos de ajuda mútua. Conforme lemos em Isaías 41:6, Lucas 5:7, Mateus 27:32, segunda carta de Timóteo, capítulo 1, versículos 16 ao 18. Quando ajudamos o próximo, oramos juntos para a solução dos problemas, ouvimos com atenção o sofrimento do outro e dizemos-lhe uma palavra de ânimo, demonstramos o nosso amor fraternal. Romanos 12:10. A Bíblia diz que o amor de Deus nos constrange. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 14. Quando experimentamos esse amor em nossas vidas, entendemos que ele não vê barreiras, não faz fronteiras e vai além dos limites humanos. Sabemos perfeitamente que o amor veio da parte de Deus para nós. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 10. Pois ele foi quem nos amou primeiro. 1 João 4,19. Por isso, devemos amar os nossos irmãos, conforme nos manda Jesus no Evangelho de João 15:12. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Um alerta para nós cristãos encontra-se na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 20, que diz o seguinte: se alguém disser, amo a Deus, e odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Para pensar, demonstramos o nosso amor a Deus quando conseguimos amar o nosso próximo, aqueles que convivem conosco diariamente. Subtópico 3.3: esforço. Deus sempre nos desperta e abençoa para a boa obra, mas é preciso ânimo e esforço da nossa parte. O comentarista cita neste subtópico a passagem bíblica de Josué, capítulo 1, versículos 6 ao 9. Lemos no texto bíblico a ordem que Deus dera a Josué: esforça-te e tem bom ânimo. Essa ordem serviria para o encorajamento de Josué, sendo repetida 3 vezes neste capítulo, no versículo 6, 7 e 9. Deus deixou bem claro para o novo líder que nem o desânimo, nem o medo deveriam influenciar Josué, levando-o a hesitar ou a desobedecer às instruções dadas pelo Senhor. Se Josué tivesse um relacionamento íntimo com o Senhor, mantendo a comunhão, ouvindo sua voz e esforçando-se para ser obediente a Ele, a vitória estaria garantida. Na reconstrução do Muro de Jerusalém, houve a necessidade de muito esforço por parte de todos os envolvidos. O trabalho de reconstrução progrediu bem porque o povo colocou seus corações e suas mentes em completar a tarefa. Apesar de toda a oposição e dificuldades, eles não desistiram, mas se esforçaram por fazer conforme as instruções do seu líder, e esse esforço valeu a pena. Seja qual for o trabalho ou missão a nós confiados pelo Senhor, devemos nos esforçar e termos bom ânimo. Devemos trabalhar com amor, fé, dedicação, fazendo tudo conforme as nossas forças e buscando constante fortalecimento das mãos que trabalham em Deus, conscientes de estarmos realizando para Ele uma grande obra. Para concluir, a vida de Neemias é um exemplo para os nossos dias, nos quais a ausência do temor e da moral constitui um verdadeiro estado de crise espiritual. Em todas as áreas da nossa vida, precisamos permanecer fiéis a Deus e contagiar outros para confiarem em Deus, que jamais nos abandona. Quando chegamos ao fim de um projeto, ficamos satisfeitos e nos sentimos vencedores.
Assim sucedeu a Neemias quando viu o término da obra de restauração dos muros de Jerusalém. Vitorioso, ele deu continuidade ao trabalho, estabelecendo ordens para guardar e proteger o patrimônio do povo de Deus, nos dando assim grandes lições administrativas e espirituais. Que Deus, em Cristo Jesus, abençoe grandemente a sua aula. Queremos lembrar a você, professor da Escola Bíblica Dominical, que nos assiste agora, que no blog revistaebd.com disponibilizamos subsídios em slides editáveis de cada lição aqui estudada, vídeos com os 3 hinos da harpa cristã sugeridos pela revista e mais comentários. Continue conosco, nos ajudando nessa obra. Ore por nós, pelo nosso trabalho no Senhor. Se você gostou desse vídeo e ainda não é inscrito, faça isso agora. Inscreva-se no nosso canal e deixe aqui o seu like e o seu comentário. Vamos ver se conseguimos desta vez bater os 500 likes neste vídeo. Ou até mais, quem sabe? Se cada um de vocês que estiver me assistindo agora deixar aqui o seu sinal de que gostou, alcançaremos com muita facilidade. Fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E até a nossa próxima pré-aula, se Deus assim nos permitir.